Olá pessoal, meu nome é Leonardo Gomes, esse é mais um vídeo relacionado ao projeto NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação. Hoje nós vamos discutir sobre desenvolvimento de processo, mais especificamente sobre o mecanismo da função-produção. E esse assunto, um dos maiores especialistas no Brasil, é um professor da Unicinos, parceiro desse projeto, Júnior Cantunes. Olá professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. A minha pergunta é, o que vem a ser mecanismo da função-produção? É um prazer estar participando desse programa. Vamos começar com a engenharia de produção no século XX. Todos nós sabemos que a figura do Taylor, Casal Gilbreth e Ford foi importante e construiu uma importante engenharia de produção mundial a partir dos Estados Unidos, que gerou Ford, GM, etc. Nesse momento, o pensamento sobre a ideia fundamental da engenharia de produção, que envolve materiais, pessoas e equipamentos, é que o processo era um conjunto de operações. Então, na medida em que eu melhorava determinada operação, eu estaria melhorando o processo. Não é que esteja equivocado, mas esse é um pensamento que vai ser questionado em 1945 a partir de Taiichi Ohno e principalmente Shinjeo Shingo, que vão observar o seguinte: muitas vezes você melhora determinada operação e não melhora os processos. Por exemplo, se eu tenho três máquinas, uma que faz 7 peças por hora, outra que faz 5 peças por hora, outra que faz 10 peças por hora, naturalmente a máquina que faz 5 peças por hora é o gargalo. Se eu melhorar a operação anterior, que produz 7 peças por hora, imaginando comprando uma máquina nova de 10 peças por hora, eu estarei melhorando a operação. Só que, na verdade, se eu produzir com a primeira máquina 10 peças por hora, eu irei gerar estoques e eu estarei piorando o desempenho geral desse processo. Então, o Shinjeo Shingo, estudando detalhadamente os americanos, particularmente o Taylor e o Gilbreth, percebeu que processos de operações ocorrem em diferentes eixos de análise, né? Então, o processo, na verdade, é o acompanhamento dos materiais no tempo e no espaço. E as operações é o acompanhamento das pessoas no tempo e no espaço. E, fundamentalmente, você melhora a empresa quando você melhora muito o fluxo de materiais no tempo e no espaço. Então, todo o foco do trabalho da engenharia de produção de origem japonesa passou a ser a melhoria desses fluxos de materiais no tempo e no espaço. Nós poderíamos resumir tudo pelo fluxo. Então, na verdade, as máquinas, equipamentos e também as pessoas são uma função meio. E a função fim é o atravessamento rápido dos materiais numa determinada fábrica. Como diz um amigo meu perguntando, quanto tempo leva uma lesma para atravessar 1 metro? Essa pergunta é de difícil resposta, mas o meu amigo, o Dr. Paulo Regner, diz o seguinte: uma coisa é certa, o atravessamento de uma lesma em 1 metro vai ser mais rápido do que as peças atravessando a fábrica. Isso acontece por quê? Esse é o ponto de centralidade do mecanismo da função produção, ou seja, essas técnicas, essas metodologias para realmente fazer com que haja um atravessamento rápido dos materiais, ou dos serviços, ou das ideias, no tempo e no espaço. Então, aproveitando a história das lesmas, e a importância das esperas para o processo? Esse é o tema central, né? As esperas se constituem no principal foco, eu diria, da engenharia de produção japonesa de origem do sistema Toyota de produção. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho um banco, né, e tenho um atendimento de um cliente, e esse atendimento do cliente se dá em 1 minuto. Quantas pessoas serão atendidas em 1 hora? 60 pessoas. Se eu entrar, a cada 1 minuto entra uma pessoa no banco, essa pessoa vai ter que tempo de fila? 1 minuto de espera do trabalho anterior, mais 1 hora, mais 1 minuto de atendimento, 2 minutos. Então a produtividade é 60 e o tempo de atravessamento pessoa na fila é de 2 minutos. Agora imagina que eu tenho uma fila de 60 pessoas e quando sai a pessoa número 1, chega a pessoa 61. Quantas pessoas serão atendidas na fila do banco? As mesmas 60 pessoas. A produtividade depende da restrição. Agora, qual o tempo que levará o último cara, quer dizer, o cara que chega no banco? Ele vai levar 61 minutos. 60 minutos esperando o atendimento e 1 minuto sendo atendido. Então, quando eu quero atravessar rapidamente, seja no serviço, seja na indústria, eu preciso me tornar um exímio, eu tenho que detectar de maneira exímia as esperas. E fazer a pergunta, por que parou? Parou por quê? Na medida em que eu consigo colocar técnicas, por exemplo, no caso da fábrica, a troca rápida de ferramenta para diminuir o tamanho dos lotes, Kanban para fazer a sincronização da produção,
Na medida em que eu diminuo essas esperas, eu, evidentemente, reduzo o tempo de atravessamento. Ao reduzir o tempo de atravessamento, eu vou ser um cara muito... o pessoal de marketing vai gostar de mim, porque eu vou entregar num tempo menor que o meu oponente, menor que o meu concorrente. E então eu vou capturar melhor o serviço. E o pessoal de finanças vai ficar feliz, porque os materiais vão circular rapidamente na fábrica. Então, vou diminuir o capital de giro necessário à operação. Então, todo esse modelo que vem do mecanismo da função produção, ele está ligado com a redução de esperas, porque isso tem vantagem na produção, tem vantagem no marketing, tem vantagem nas finanças, ou seja, é um jogo do tipo ganha-ganha. Professor, muito esclarecedor. Você poderia dar alguns exemplos práticos para ajudar a pessoa que está assistindo esse vídeo a entender ainda mais o conceito de mecanismo da função produção? O mecanismo da função produção, ele tem várias aplicações práticas, né? Por exemplo, o que a gente discute, engenharia de processos, antigamente chamado de reengenharia de processos, é fundamentalmente uma aplicação prática do mecanismo da função produção, onde você tenta fazer os processos serem feitos da forma mais rápida e eficiente possível. Um exemplo da adoção do mecanismo da produção é o Kanban. O Kanban é um excelente exemplo. Vejam que o Kanban funciona e foi criado pelo ONU. O ONU foi fazer uma visita aos Estados Unidos, nas fábricas, mas o que ele gostou mesmo foi o supermercado. Como é que funciona o supermercado? Não tem papéis, não tem nada. Então lá tem as prateleiras. Quando você consome os materiais da prateleira, de tempos em tempos vem um cara e faz a reposição daquelas prateleiras. Isso significa que todas as coisas estão voltadas para um fluxo eficiente. Então, Kanban é um exemplo muito prático da aplicação do mecanismo da função produção. Reengenharia de processos, engenharia de processos é um outro exemplo. Um outro exemplo importante é a teoria das restrições. A teoria das restrições é fundamentalmente baseado nos processos. O que a teoria das restrições diz? Uma ação será boa quando melhorar o retorno sobre investimentos, o lucro líquido e o caixa. Então, todas as ações que acontecem quando eu reduzo esperas, ela aumenta o lucro líquido da empresa, ele aumenta o retorno sobre investimento e melhora o caixa. Então, a teoria das restrições, baseado no fluxos também, não nas pessoas e nos equipamentos, tem uma lógica baseada no mecanismo da função produção. Então, praticamente todas as melhores técnicas e métodos de engenharia de produção têm por base essa melhoria da função processo, eliminando as perdas, reduzindo os tempos de atravessamento. Professor, quero agradecer enormemente a sua entrevista, suas palavras. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Até mais.